Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria, programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa querida rádio Boa Nova. Um beijo no seu coração, ao nosso querido rádio ouvinte. Programa esse apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Como você sabe, nós dedicamos o nosso livro, uma homenagem a esse grande missionário que Jesus colocou em nossos meios, que foi um divisor de águas no Brasil. Estamos falando de Francisco Cândido Xavier. E esse homem deixou para nós grandes ensinamentos, em especial da nossa luta do dia a dia. Hoje nós vamos ver uma história muito bacana, o Chico, na opinião de uma criança. Quando nós agimos com bondade, nós vamos ver como que diante da simplicidade da criança, ela responde para nós. Antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Olha, querido Sérgio, é com grande alegria que semanalmente estamos juntos através deste programa, que tem trazido tanto aprendizado para mim, tanto aprendizado para você, e espero que também esteja sendo de grande valia aos ouvintes da Rádio Boa Nova e aos telespectadores da TV A Caminho da Luz, através do seu canal no YouTube. Falar do Chico é um prazer muito grande para minha alma, porque é falar de um pioneiro em pleno século XX do que é ser um cristão, um legítimo cristão, um legítimo trabalhador de Jesus, um legítimo médium. Não temos aqui o intuito de envaidecer o Chico, de aumentar o Chico, de exaltar a figura do Chico. Não, nós temos aqui o compromisso de divulgar Chico Xavier, trazendo histórias, informações, conteúdo que possa gerar para todos nós um pouquinho de quem foi o Chico. E a história de hoje, Chico Xavier na visão de uma criança, é uma história meiga que vai mostrar um pouquinho para nós quem foi Chico e o que o Chico representou à criança. Eni, a inteligente filha do distinto casal Jaime Hollenberg e Elza Lima, enviou ao Chico seu álbum em forma de um trevo de 4 folhas para que o querido médium lhe colocasse nas páginas um pensamento. E o Chico atendeu-lhe escrevendo: Eni, minha bondosa irmã, quando seu afetivo coração estiver em prece, não se esqueça de mim, seu irmão, que pede a Jesus por sua felicidade perfeita, hoje e sempre. Pedro Leopoldo, 14 de junho de 1954. Assinado Chico Xavier. Então o Chico já estava com 44 anos de idade. Lembremos que essa história, ela segue uma cronologia. Então Ramiro Gama conta a infância do Chico, a fundação do Centro Espírita, os primeiros livros. Aí o Chico já estava na década de 50, já era conhecido, já tinha muitos livros publicados, já estava com o Centro Espírita Luiz Gonzaga consolidado. Pedro Leopoldo já tinha no Chico um misto de alegria e de falta de compreensão, porque era um trabalhador grandiosíssimo no quesito espiritual, e é muito natural que nem todos compreendam o seu trabalho, lembrando que de 54 até 59 ele ainda residiu em Pedro Leopoldo, e em janeiro de 59 ele se transferiu para o Triângulo Mineiro, para a cidade de Uberaba. Então, nós estamos acompanhando a história de um homem que já estava numa idade já considerada, 44 anos de idade, já tinha um trabalho muito bonito, com vulto, já tinha muitas pessoas que se dirigiam até Pedro Leopoldo por conta do amor do Chico, por conta dos livros que ele fora médium,
ensinando-nos que o reconhecimento ele vem apenas com o tempo. Às vezes nós queremos começar um trabalho hoje e já ter o reconhecimento hoje. Não, é gradativo. E aí mostra a gratidão do Chico pelos amigos. O Chico sempre teve uma visão muito interessante do que é ser amigo, do que é ter um amigo. O Chico estava com os amigos sinceros até o fim. O Chico ele tinha um respeito pelos amigos, uma compreensão de amizade bem avançada para a sua época. É verdade, né? Além disso, há um fato interessante, né? Vamos relembrar que o casal levou um álbum para Chico Xavier da menina Eni. E esse álbum era em forma de trevo, de 4 folhas. E o Chico então começou a olhar aquele álbum, André. E o Chico então escreve naquele álbum, né? Eni, minha bondosa irmã. Veja, André, o Chico reconheceu naquele espírito daquela criança o espírito de uma grandeza que veio com um trabalho a realizar. E o Chico diz, quando seu afetivo coração estiver em prece, não se esqueça de mim, seu irmão, que pede a Jesus por sua felicidade perfeita hoje e sempre. Então o Chico estava orando por Eni para que ela pudesse, quando despertasse, ela pudesse lembrar do Chico nas suas preces. Logicamente o Chico via ali aquele espírito de uma grande candura, o espírito de um grande momento que estava vivendo na Terra e queria ser um espírito que tinha toda a oportunidade de fazer uma boa atividade. Veja, nós estamos dizendo assim porque nas páginas da TV A Caminho da Luz, nos estudos que nós temos da obra de André Luiz, o segundo livro, que é o livro Os Mensageiros, nós vamos ver que muitos foram os que reencarnaram no começo do século passado, no final do século retrasado, século XIX, final do século XIX, começo do século XX, que vieram a falhar. Então, logicamente, o Chico estava vendo aqui um espírito de uma certa candura, que poderia acertar ou falhar de acordo com o seu livre-arbítrio, não é? Então, nós vamos ver aqui a importância dessa mensagem. E Eni, quando leu isto, com lágrimas doces e luminosas, nos olhos exclamou espontaneamente, o Chico é uma maravilha. E é mesmo, dizemos nós, pois o pensamento acima reflete-lhe a alma cândida e maravilhosa. E por sentir-lhe a felicidade da expressão, escrevemos-lhe ao álbum. Então aqui eles vão colocar um pequeno soneto, né, que o Chico também recebe no trabalho, não coloca no álbum, mas eles transcreveram no álbum uma mensagem que o Chico trouxe, logicamente, à noite, no trabalho no Luiz Gonzaga, que ali eles estavam. Sem dúvida, ficou muito marcado na personalidade do Chico este homem bom, este homem que era justo, honrado, doce nas suas palavras. E as pessoas, quando se aproximavam do Chico, sentiam tamanha doçura dos seus lábios, do seu comportamento, o posicionamento do Chico, o modo que ele falava dos assuntos difíceis, o modo que ele ampliava um conceito doutrinário, o modo que ele ensinava o espiritismo, sem diminuir o trabalho dos outros, mas sem aceitar as mentiras. Isso era latente na personalidade dele. E ele era assim com todo mundo. O Chico ele não tinha distinção de classe social, não tinha distinção ou favoritismo. Não. O Chico ele tinha uma personalidade marcante não pela sua austeridade. Pelo contrário, o Chico era uma pessoa muito alegre, muito feliz. Era uma pessoa dinâmica. Era um espírito que, apesar de todos os embates na família,
de todas as perseguições, de todas as lutas que ele passou, ele nunca permitiu que isto fosse maior do que o sorriso espontâneo. O Chico ele era um espírito que facilmente sorria, que facilmente externava sua alegria, que facilmente faziam as pessoas também rirem. O Chico era muito alegre, o Chico era muito festeiro no sentido de demonstrar que a vida é alegria, que a vida, não precisamos de muitas coisas. O Chico ele não tinha quase nada materialmente falando, mas ele dizia ser o homem mais feliz do mundo, porque a felicidade e a riqueza não estão no que o mundo material pode nos dar, mas ele era feliz e rico, rico de amigos, rico de alegrias, rico de oportunidades, rico de trabalho com Jesus. Isso impregnava nas pessoas que o conheciam, tanto é que as pessoas, quando passavam pela vida do Chico, sempre saíam com um trabalho, com uma oportunidade, com um sentido de renovação, e marcou esta criança, marcou os amigos. O Chico ele conseguiu marcar toda uma geração. E agora, nós que já estamos aí há mais de 15 anos, sem a sua presença, o Chico ainda é uma bandeira muito luminosa de grandes projeções espirituais em que tem como bandeira, como lema, como slogan, fora da caridade não há salvação. Nós poderíamos também, dentre as reflexões que estamos emanando no dia de hoje, relembrar, e vamos ver a partir do programa da semana que vem, a facilidade que o Chico tinha de colocar e falar sobre os nomes e as vidas das pessoas. Chico olhava para a pessoa, chamava a pessoa pelo nome. Eu me lembro que em 1985, quando estivemos a primeira vez na casa de Chico, Chico me chamou pelo nome. Chico nunca havia me visto. E aquilo para mim foi surpreendente. Chico perguntou dos meus familiares. Eu era solteiro naquela época, ainda não havia me casado. Mas Chico sempre teve essa condição dessa espiritualidade que nós chamamos de espiritualidade anímica. Isso faz parte do seu espírito. Não são os espíritos que assopram para Chico Xavier o nome das pessoas. O Chico batia o olho na pessoa e o Chico sabia quem era a pessoa, inclusive na sua última existência. Eu me lembro de uma história do Chico muito interessante, que num determinado momento da vida do Chico, ele olhava para a pessoa e ele, como os seus olhos fossem um raio-x, ele enxergava por dentro da pessoa. E ele sabia quais eram as doenças que a pessoa tinha. E às vezes ele percebia que alguns amigos estavam com doença tão grave que ia desencarnar em pouco tempo. Aquilo começou a deixar ele, de uma certa forma, perturbado. Foi uma mediunidade que ele pede a Emmanuel para que, se possível, fosse eliminada. Porque o Chico exerceu todos os tipos de mediunidade que uma pessoa pode exercer aqui na Terra. Tirando Jesus, que era médium de Deus, Chico Xavier, na condição de um homem, foi o médium mais perfeito que nós tivemos no seio do planeta Terra. Ele exerceu todos os tipos de mediunidade, seja mediunidade para com os espíritos, seja o chamado mediunidade anímica, que pertence a ele. Olha que interessante, André. Sem dúvida, o Chico é o livro dos médiuns, pessoal, mostrando uma grandeza de caráter, uma grandeza de mediunidade, uma grandeza de instrumento para a espiritualidade. O professor Herculano Pires dizia que o Chico era um ser interexistente. Ele trabalhava em várias dimensões simultaneamente. E realmente é verdade. Realmente o Chico é um ser que nós ainda não compreendemos na realidade, porque é de uma grandeza que foge aos nossos olhos. Tinha noção do seu passado, tinha noção do presente, tinha noção do futuro, tinha uma mediunidade que lhe dava a ferramenta para o auxílio de muitos males alheios,
trabalhou incansavelmente para apaziguar o coração de pessoas que estavam aflitos pela perda de entes queridos através das cartas consoladoras. Ele instruiu através das obras psicografadas de Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, o Irmão X e tantos outros espíritos. Mas o que mais me chama a atenção no Chico não foi e não é a sua mediunidade. A sua mediunidade, sem dúvida, tirando Jesus, que não é um espírito missionário, é um espírito crístico, então não podemos compará-los, mas o Chico, sem dúvida, foi o maior médium que a Terra já teve. Mas o que me chama a atenção no Chico foi a sua moralidade. Foi o homem, foi o familiar, o cristão, o brasileiro que ele foi. Foi aquele homem que tudo procurou fazer para unir as pessoas, esclarecer as pessoas, amparar as pessoas. Isso me chama a atenção no Chico. É a sua personalidade. Era calmo quando tinha que ser. Mas o Chico, quando precisava orientar um pouco mais firme, ele sabia como fazer, sem magoar as pessoas, sem ofender as pessoas, sem diminuir as pessoas. Eu gosto muito quando o André fala que a ideia do nosso programa não é beatificar a figura de Chico Xavier, mesmo porque ele não precisa disso. A ideia nossa é que as pessoas, principalmente os mais jovens, ou aqueles que conheceram a doutrina espírita depois de 2002, que não tiveram a oportunidade de conhecer Chico Xavier, de tentar conhecer um pouco quem foi esse homem. Há muitas pessoas que com certeza hão de perguntar: Chico realmente foi tudo isto? Logicamente que Chico foi tudo isto e um pouco mais. Gostaria de relembrar a grandeza de Chico Xavier dentro de uma parte científica, relembrarmos quando a NASA, no seu chefe principal, Paul Hildes, quando esteve no Brasil, ele quis acompanhar Chico Xavier de perto. Eles estudaram pela NASA mais de 20 mil pessoas. E eles queriam saber qual era o tamanho da aura das pessoas. Então eles pegaram várias segmentações de pessoas no mundo todo, religiosos, políticos. Eles pegaram pessoas comuns, pessoas ricas, pessoas pobres, brancos, negros. Fizeram experiência até com os nossos irmãos da raça vermelha, da raça amarela. Eles queriam ter uma ideia qual seria a média do processo da aura das pessoas. E quando o Paul Hilder montou os equipamentos para fazer com que o Chico pudesse colocar os seus dedos, para medir a sua aura, eles descobriram que a máquina poderia estar errada. Pediu ao Chico se poderia montar uma outra máquina, montar uma segunda máquina, e para surpresa, realmente os números apresentaram idênticos, Das 20 mil pessoas que foram estudadas, Chico Xavier teve uma conotação diferente. Ele teve 10 metros de circunferência. Por aí nós percebemos a grandeza de Chico, nenhum outro. Para nós termos uma ideia, a média que conseguiram encontrar foi de 15 a 20 centímetros. Média. O Chico deu 10 metros. Então, nós não estamos falando de um homem comum. E por mais que algumas pessoas, ainda dentro do movimento espírita, queiram dizer que existem fanáticos que falam de Chico Xavier, nós estamos lembrando uma situação científica. Não são aqueles que foram amigos de Chico Xavier que estão dizendo. Nós temos então que contestar Paul Hilder, um dos maiores cientistas norte-americanos que a NASA teve. Então nós estamos falando de ciência. E se Chico Xavier tem toda essa aura, nós ficamos aqui imaginando a grandeza de Chico Xavier. Então nós sabemos que Chico teve um papel. E por mais que muitos queiram dizer que não, mas o espiritismo no Brasil teve 2 fases, antes e depois de Chico Xavier. E precisamos, neste momento atual,
em que muitas coisas estão sendo revistas, repensadas com a pandemia, com esse isolamento, com esta questão toda que estamos ainda vivendo, com esta incerteza do porvir, nós precisamos pegar mais exemplos como o do Chico e interiorizarmos em nós e mentalizarmos isto, materializarmos isto nos nossos locais de trabalhos espirituais. Precisamos pegar esta humildade, precisamos pegar esta resignação, esta renúncia, esta docilidade, cada um de nós do seu modo, no seu tempo, no seu espaço, no seu modo operante, e precisamos urgentemente colocar em prática, precisamos urgentemente entender, compreender e vivenciar aquelas palavras do Espírito da Verdade que estão em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, na parte das Instruções dos Espíritos, quando fala do advento do Espírito da Verdade. E na primeira mensagem daquele item, nós vemos no seu último parágrafo, os espíritas têm 2 mandamentos. O primeiro, amai-vos. O segundo, instruir-vos. Então, precisamos sim continuarmos a instrução, precisamos continuar os estudos, precisamos continuar a alfabetização espiritual, mas precisamos urgentemente amar, precisamos urgentemente aprender com professores como Chico Xavier a grandeza de acendermos a luz íntima. E no final, André, à noite, com certeza, eles estavam no Centro Espírita Luiz Gonzaga e veio então um pequeno soneto que eles depois transcreveram esse soneto, não é, para aquele álbum que o Chico então já havia colocado uma mensagem durante o dia. E esse soneto diz assim: Eni, que muito promete na doutrina de Jesus, que os céus concedam a luz ao teu roteiro cristão, que no teu lar sempre sejas elemento de valor, a realidade do amor no templo do coração. Veja, André, a primeira frase da estrofe como é interessante. Eni, que muito promete na doutrina de Jesus. Isso é de suma importância. Por quê? Porque ela pode falhar. Ela pode não seguir o seu caminho que foi traçado no mundo espiritual, porque ela tem o livre-arbítrio. Todos nós possuímos o livre-arbítrio, todos nós podemos falhar, todos nós precisamos estar vigilantes para não perdermos uma oportunidade belíssima como estamos tendo na atualidade. Ao encerrarmos o nosso programa, eu gostaria de deixar alguns convites, alguns recados aos nossos rádio-ouvintes. O primeiro é para as pessoas que puderem entrar na nossa loja virtual e adquirirem um livro. Estarão nos ajudando muito. Eu, por exemplo, lancei recentemente o 5º livro, que é o Passos de Luz 2, um livro no formato de bolso, com mensagens de paz, de ânimo, de consolo, de coragem. E todos que ajudam adquirindo um livro, seja de minha autoria ou não, através daquela loja, está ajudando ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então é loja@caminhodaluz.com.br. E o outro convite é sobre o nosso YouTube, para as pessoas se inscreverem, acompanharem, divulgarem, estudarem conosco. Quem quiser assistir os outros programas Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, nós temos todos no nosso canal, é youtube.com/TV A Caminho da Luz. E você também tem a opção de entrar em contato conosco pelo WhatsApp 19 997 782794. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso programa. Que alegria poder ter a sua companhia. Que alegria podermos estar falando dessa vida maravilhosa de Francisco Cândido Xavier, que tem feito um bem para todos nós tão grande, porque são lições para o nosso cotidiano. São lições que nós aprendemos no sentido das dificuldades que todos nós tateamos em nossa vida, no dia a dia. Nossa gratidão a você por estar conosco.
Vamos aqui encerrando o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Pela nossa querida Rádio Boa Nova. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor.